Estamos de volta com mais um vídeo maravilhoso no Fala Veroca Convida. Convida você a acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos, mas para isso você precisa também aprender a buscar treinamento, aprender com outras pessoas. Sim, nós precisamos buscar mentores, coaches, pessoas que já passaram por alguns processos para você chegar no momento em que você vai realizar o seu sonho. Eu já fiz alguns processos, já caminhei, mas um deles foi acreditar nos meus sonhos e eu estar aqui nesse estúdio maravilhoso da RVL, que fica aqui em Belo Horizonte, pertinho de tudo para você, que pode ser do interior, vir gravar, realizar os seus sonhos. Mas hoje, falando em sonhos, eu vou falar de uma mulher incrível, que ela não só realizou o sonho dela, como ela realiza de outras pessoas. Não é só de mulheres, mas é principalmente mulheres. Vou falar pouco, porque hoje eu quero aprender muito, porque ô mulher que tem conteúdo. Então vamos lá. Vanessa Neri, mulher única, lutou até para nascer. Gente, até para nascer, essa mulher teve que lutar e lutou e nasceu. Em dupla ainda, depois ela vai contar. É paulista, mineira, goiana. Gente, como essa mulher já viajou, ela vai contar, afinal de contas, onde é que esse ser humano incrível nasceu. Tô curiosa. Casada com o Marcos. Ah, Marcos, tu é um homem abençoado, hein, Marcos? Ela é mãe de Maria Clara e Ana Luísa. Meninas lindas. Ai, tenho certeza. Será que é a cara da mãe? Nossa, o Marcos vai ficar bravo comigo. Esposa, mãe, filha, empresária, mulher de muita fé. A fé dessa mulher, ela move multidões de outras mulheres. Empresária, mentora, e ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela é treinadora de comportamental existencial. Gostei disso. Eu sei do que se trata, mas eu quero saber mais detalhes, porque eu quero que ela faça comigo também. E viveu uma experiência incrível em 2018, que revolucionou a vida dela e deu uma virada de muitas chaves. Essa mulher não vira chave. Essa mulher, ela é a chave da vida de muitas mulheres. Vamos conhecer essa mulher maravilhosa? Ei, amor! Oi, Seja amor. bem-vinda! Obrigada, Veroca. Falei direitinho? Muito direitinho. Eu estou muito honrada e muito feliz, porque Deus, ele não conecta pessoas, não. Ele conecta propósito. E eu tenho certeza que isso aqui é um propósito dele. Ai, ela Gratidão. fala tão delicado. Mas eu não sou delicada assim o tempo todo, não, viu, gente? Vocês vão entender. A verdade, Deus dá os dons, né? Então a gente precisa usar os dons. Vanessa, conte-nos tudo, não me esconda nada. Mas antes, como claro que a gente é mulher, a gente não quer que o cabelo fique fora do lugar. Esse aí. Aê, pronto. Gente, podcast de mulher é assim. Vanessa, eu sempre falo que os cuecas aparecem aqui de vez em quando. Aham. Mas é um podcast que ele é criado do coração de Deus para que a palavra de Deus dê voz para as minhas filhas. Então, aqui, se o batom estiver torto, a gente fala. Se o cabelo estiver fora, de mulher para mulher. Que ótimo. E seu cabelo é lindo. Obrigada. Conte-nos tudo. Fale quem é Vanessa Neri. Pois é, a Vanessa Neri, primeiramente, é uma filha amada por Deus. Eu tive a minha conexão com Deus, Vê, não tem muito tempo, não. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, mas conectada mesmo com Deus tem pouco tempo. Foi através de 2018 mesmo. O famoso relacionamento. Relacionamento de seguir De o mandamento, de orar todos os dias, de escutar, de entender que ele tem um propósito, que você precisa ser obediente. Aí é sobre isso. Então, você falou escutar. É. Porque tem pessoas que conhecem Deus, conversa, mas não escuta. É. E é o que você falou, escutar Deus. E você sabe que ele fala com a gente o tempo todo, né? O tempo O todo. tempo todo ele tá falando, gente. Então, pode prestar atenção. Você que às vezes não quer entender o que ele tá falando, porque a gente quer fazer do nosso jeito. É verdade. Então, a Vanessa é essa mulher que quer realmente ajudar outras mulheres a se conectar com a identidade Mas que a me gente conte do tem. início. Mas então Quem tá. é a mãe da sua Primeiro, vida? Eu Tudo. sou filha de Lorena e Geraldo. Minha mãe- Beijos! Minha mãe foi mãe solo, mas hoje eu tenho uma relação maravilhosa com os meus pais. Amém. Eu aprendi a honrar e entendi que se eu estou aqui é por causa deles. Lorena Geraldo. e Geraldo. E aí nasci em São Carlos, só nasci, porque a minha mãe, quando descobriu que estava grávida, teve algumas complicações na família, Então que é você normal. paulista. E aí, nasci em São Carlos, sou paulista. Paulista. Cidade linda, conheço, hein? Eu fui lá 2 vezes só. Tem Tô problema doida não. pra voltar Não, lá. você vai voltar dando É. curso. E aí fui pra Goiânia, fiquei em Goiânia há 14 anos. Nossa, terra Morei boa, a hein? vida inteira com os meus avós, junto com a minha mãe, Que gracinha. E Nome dos vovôs. Geraldo e Lindeia.
Já tá lá no céu. E eu Já- sei que eles estão muito felizes porque eles estão acompanhando todo esse movimento aí. E se eu sou quem eu sou, Vê, é porque tem o dedinho deles também. Você tem a referência do berço, né? É. Do berço familiar. É. Porque vovô e vovó ajudam muito nisso, né? É. E eu tive a ajuda também dos meus tios, mas eu falo, minha mãe foi uma mulher muito guerreira. Porque ela viveu e sofreu muito. Hoje eu entendo. Algumas vezes da minha vida eu não entendi. Normal. E é sobre isso que eu falo e desperto normal. nas pessoas entenderem. Entendi. Que ela me deu o que ela podia me Entendi. dar. Aí Entendeu? morou em Goiânia, Morei em Goiânia, depois vim para Belo Horizonte, fiquei 6 meses, mas aí depois eu fui para Luz, cidadezinha Gracinha, conheço 16 também. mil habitantes. Conheço também. E lá eu conheci o amor da minha vida, que é o Marcos. Nós Ele vai ficar estamos- bravo comigo, não? Quando Não. eu falei. Não. Ô, homem abençoado. Não, mas ele sabe que ele é abençoado, porque a gente brinca, eu e ele brincamos que nós estamos aqui um pro outro para curar um o outro, sabe? Então tem coisa que eu curo ele, tem coisa que ele me cura. Então a Verdade. nossa relação é bem tranquila. Amém. Eu falo com ele, eu vou usar a gente de vez em quando nos meus treinamentos, tá, amor? Ele tá tudo bem. Eu também tá tudo faço certo. isso. Eu faço isso também. Eu conto muito da minha história de Delbo, né? Para as pessoas, para elas entenderem que, gente, são as histórias que conectam outras histórias. É. E você é especialista nisso. É. Aí tem Maria Clara, É, Ana e aí eu Luísa. tenho Maria Clara e Ana Luísa, minhas filhas, minhas bênçãos, minhas princesas, são meninas abençoadas, gostam de dançar, têm um sonho de ser bailarinas e nós estamos aí nessa trajetória de abençoar Bonitinho, elas, que entendeu? bonitinho. E aí, por muito tempo trabalhei como professora de dança, Olha. porque a minha avó ficava com medo de eu ser mãe solo e pediu para minha professora dar um trabalho para mim. Entendi. Olha, você tanto que ela cuidava de Entendi, mim, é né? verdade. E aí, durante uns 10 anos fui professora, Você depois já entrou formei. na arte, né? Tem a cabeça de artista aí. Depois eu me formei em administração, pós-graduada em marketing, fui para o mercado Corporativo. corporativo. Trabalhei 10 anos no mercado financeiro e trabalhei aqui na Raja, em Belo Horizonte. Olha. Porque aí meu marido, a gente casou Sim. e a gente veio para Belo Horizonte. Executivo, então, no É. horário, naqueles horários que eu já fui, corporativo, De metas, salto o dia inteiro, meta. bater metas, diretoria, enfim, horários. Na verdade, eu trabalhava no mercado financeiro de carro, né? Então, eu fazia campanhas, eu fazia financiamento. E aí, o que Mas, que amiga, acontece? você não era da época do BIP, não, né? Do BIP? É, Não peguei o BIP. Não peguei o BIP. Eu falei isso porque ela é muito novinha. Não peguei o BIP, não. Peguei, era um outro que a gente tinha, depois mudou pro celular. Porque eu vou te falar. Mas o BIP não. Não, BIP é terrível, tanto quanto o celular. O BIP ficava bip, bip, bip. Você olhava, nossa, meu diretor, e coisa e tal. E o BIP passava os textos. Piorou com o celular. Não, melhorou com o celular. Melhorou. O celular melhorou. Tecnologia sempre melhora. Foi só uma brincadeira à parte. E aí, trabalhei durante 10 anos no mercado financeiro. Eu amava, porque eu amo pessoas. Eu amo realmente estar com pessoas. E aí, eu fazia parte comportamental sem entender. Porque Olha. cada concessionária eu atendia de um jeito. Cada vendedor eu atendia de um jeito. E aí, depois que eu fiz formação de comportamento, perfil comportamento, eu entendi. Falei, gente, olha pra você ver, eu já li as pessoas sem entender. Na teoria, Você né? vai fazer a leitura correta das pessoas. E eu lembro que o último serviço última empresa que eu fui foi o Alfa Banco. E isso atrai as pessoas, né? É. As pessoas quando ela se sente acolhidas e você olha nos olhos e você escuta o problema dela, metade do problema já diminuiu quando você para ouvir, não é? Exatamente. Vê. E aí, o que acontece? Toda concessionária que eu atendi, eu chegava do meu jeitinho. Mas sempre alegre, rindo, feliz, conversava com todo mundo. E eu conquistava todo mundo. A pessoa fala assim, gente, como que pode? E aí a pessoa fala assim, o que você faz? Eu falei, gente, eu sou eu. Acabou de chegar, eu sou assim, né? Gente, Não desculpa, dá eu pra sou assim. explicar. E aí, muito competente. Aí sempre eu fazia com muita excelência tudo Você que eu tem o fiz. dom da alegria. Tenho. É o dom que eu tenho. É entusiasmo. Na verdade, depois que eu fiz tem um teste que a gente sabe qual é o nosso talento. E o meu talento é carisma. E aí, quando eu entendi isso, ficou tudo mais fácil. Porque eu entendi por que eu chego, converso, brinco com todo mundo. E o sabe? meu foi assim: eu estava em um evento, as pessoas falando de mim, do meu lado, falando, nossa, a Veroca tem uma energia incrível, a Veroca tem uma energia maravilhosa. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, que eu fui tirar os cílios, o senhor falou assim comigo, filha, fui tirar os cílios, porque na época não tinha esses cílios que eu uso, né? Ó, tô linda aqui, beijo pra Raíssa. O senhor falou assim, filha, você não tem uma energia que vem e que passa. Você tem o dom da alegria. Foi eu que te dei. E aí eu entendi, porque eu ficava tentando explicar de onde vinha a minha energia, eu brincava, eu falava, Veroca, você toma energético? Eu falei, que energético? Eu tenho o dom da alegria. A gente não conta piada, a gente não é piadista, a gente não fica achando graça de qualquer coisa, mas a gente chega com a presença do Espírito Santo, com o dom que cada um de nós temos. Isso. Você tem o carisma. É isso. E é simples assim. E veio quando a gente descobre qual é o nosso dom, fica tão mais leve a nossa vida.
A gente para de tentar copiar as pessoas. E explicar também. E ficar explicando, porque você não precisa explicar, porque você sabe quem você é, né? E aí, trabalhei durante 10 anos no mercado financeiro, depois eu falei, vou parar um pouquinho, que eu tava com a minha pequenininha de 1 aninho em casa, aí meu marido trabalhando em multinacional, naquela correria, e ali eu fui mandada embora, mas ali eu entendi que foi um propósito de Deus na nossa vida, porque se não tivesse sido o meu emprego, teria sido o meu casamento. Eu não ia dar conta. Olha. Porque eu tava trabalhando. Aí o meu marido viaja a semana inteira. Então eu ia ser mãe, motorista, tudo. E mais ele. E ele viajando muito. Eu ia ficar sobrecarregada. E aí Deus me tirou o trabalho. Na hora, eu fiquei brava. Fica, isso é normal. E aí eu entendi que eu precisava viver esse período. Foi em 2018 para 2019. Quantos anos as meninas tinham? A Maria estava com 6 e a Aninha com 1. Então a Maria estava aprendendo a escrever e a Aninha muito pequenininha. E aí eu falei, gente, olha pra você ver, tanto que Deus foi perfeito, me colocou dentro de casa para me acompanhar a escola das meninas. Pequenininha. Né? E aí foi bom. Eu falei, hoje eu agradeço. Por quê? Eu vou brindar com você só essa virada de chave aqui agora. Só essa virada eu já senti que vale a pena a gente brindar, porque é a resposta de Deus, né? É, exatamente. É disso que a gente tem que tomar, não tem? Diz que a gente tem que tomar. Senão, né? Não quero não, ver, você quer? A gente não acredita muito nisso não, mas enfim. E aí, essa virada de chave. Foi pra dentro de casa, com a sua filhinha de 1 aninho e a outra... de 6 anos. 6 anos. Só que aí, eu entendendo o meu perfil comportamental depois, que é executora e comunicadora, eu Repete adoeci. pra mim. Entendendo o meu perfil comportamental, eu sou executora e comunicadora. O que eu é isso? adoeci. A gente tem 4 perfis. Você pode ser executora, que é aquela pessoa que faz as coisas acontecer, comunicadora, que se comunica muito bem. Sim. Planejadora, uma pessoa que é mais de sentar e planejar as coisas. E analítica, eu sou mais analítica, que eu analiso tudo. Então, existem esses 4 perfis. E quando Então, você tem descobre... E tem mulheres que ela pode ser os 4 Nós ou não? somos um pouquinho de 4. Só que tem 2 que sobressaem. Mas tem que ter um equilíbrio também. E aí você tem que ter o equilíbrio. Por exemplo, eu não era nada planejadora. E é sobre isso que você vai continuar contando. Eu melhorei o meu planejamento. Então, dentro de casa, você se analisou. E aí eu percebi que eu falei, gente, eu preciso... Aí o que acontece? Ali eu comecei a ser uma planejadora melhor. Porque eu não tinha tempo de planejar. Porque eu trabalhava cedo e chegava tarde. Então eu comecei a desenvolver a parte planejadora. Só que a parte de execução e comunicadora é muito grande dentro da Vanessa. O perfil é muito grande. E aí eu falava, aí eu tive minha crise existencial. Tava levando as crianças pra escola. Levava pra escola, fazia supermercado, fazia tudo. Eu era uma gestora do lar, porque eu não aceito a mulher falar que é dona de casa. Você não é dona de casa. Você é gestora do lar. Muito bem, adoro. Quando eu atendo qualquer pessoa, eu falo, eu não faço nada. Quando ela fala que não faz nada, eu falo, peraí. Não, calma. Volta. Me conta o que você faz. Aí a pessoa começa, peraí. E faz coisa demais. Aí eu olho e falo, você faz muito mais do que eu. Aí a pessoa olha pra mim, como assim, Vanessa? Eu falei, gente, mas você faz muito mais do que eu. Aí eu falei, então você nunca mais vai falar que você é dona de casa. Você é gestora do lar. Porque se o seu marido sai para trabalhar, é porque existe alguém ali para dar conta da organização da casa, do planejamento, da educação dos filhos. Só que, infelizmente, as pessoas acham que ser gestora do lar não tem valor. Não, elas abaixam até a voz. Eu não faço nada, eu fico em casa. Elas abaixam até a voz, né? Eu sou dona de casa. E aí, estudando o comportamento, do 0 aos 7 anos, do 0 aos 12, se a gente pudesse realmente ficar em casa, a gente ia fazer adultos maravilhosos. Principalmente do 0 aos 7, que é a fase mais crítica, porque tudo é absorvido pelas crianças. Então eu falo, quando eu encontro uma pessoa que é gestora do lar, eu falo, dá graças a Deus. Porque depois você vai ter a vida inteira para você fazer e descobrir o seu talento, e os seus filhos já vão estar educados, já vão estar no caminho certo. Então agradece porque para mim hoje ser gestora do lar, gente, é uma oportunidade. Se você tem um homem que consegue, né, te dar esse benefício, gente, isso é maravilhoso. Só que as mulheres não querem. Por quê? Porque esse mundo tá dizendo que eu preciso fazer tudo, porque eu sou poderosa. E eu não sou obrigada, eu não quero depender do dinheiro dele, porque eu não preciso do dinheiro dele. É isso. E é isso que eu venho na contramão. Que pena, né? Eu sou uma mulher, eu falei isso outro dia, eu sou uma mulher extremamente empoderada. Eu sou uma mulher extremamente independente. Eu sou uma mulher extremamente feliz. E as minhas contas estão todas pagas e é meu marido que administra. E é sobre isso. Eu fico tão feliz porque para mim isso é zelo, cuidado, carinho, amor. Entendeu? É o que eu penso. É o que eu acho sobre isso. E para mim é o que conta. Vanessa, ficar em casa parada, quando o Senhor pediu para você obedecer,
assim, aí você acompanhou suas filhas pequenininhas. Para essa mulher que tá acontecendo isso, ela sofre, o que que você disse? Para ter paciência e para entender que é preciso Parar? parar Ir para dentro de casa? para dentro de casa. Uma executiva? Tem. E principalmente a gente que é executiva, a gente acha assim, mas eu não posso, eu preciso me movimentar. Não, tem hora que você tem que parar. E um exemplo disso foi a pandemia, né, Vê? Sim, Parou pandemia, todo mundo. parou tudo. Então a gente não consegue dominar tudo. A gente tem que entender que tem hora que a gente precisa parar. E esse parar, às vezes, é um cuidado de Deus. Pra gente resgatar algo que, se a gente continuar, vai se perder. Muitas mulheres, muitas mães estão se perdendo dos seus filhos por falta de atenção. De parar e prestar atenção neles. São seres humanos que estão sendo formados, mais ou menos? Muito mais ou menos. Eu fiz um comentário hoje nos meus stories, eu fiz falando sobre... Você já perguntou pro seu filho qual é o sonho dele? E muitas mães nem sabem. Porque às vezes ninguém fez essa pergunta para elas. E aí elas acham que não precisam perguntar. Gente, mas a época mudou. Os comportamentos mudaram. Então a gente precisa saber qual é o sonho do meu filho e o que eu posso fazer para ajudar ele realizar esse sonho. Nossa, é muita coisa que a gente precisa parar para ouvir Deus. Você colocou no briefing que eu te pedi, você tem um sonho que é o movimento O Poder da Conexão, onde as pessoas vão ter um lugar para se desenvolver e envolver com outras vidas. É evoluir, servir, desfrutar. Do que se trata isso? Eu vejo que hoje o mundo ele tem muitos grupos de network. Vários. Virou tipo assim... Mania. E principalmente nós mulheres. Temos muitos grupos de mulheres. Só que o que eu vejo é o seguinte, todos que eu participo, não há sororidade verdadeira. Sempre é o que eu vou ganhar com isso. E tem alguns aí que excluiu você, excluiu eu. Estou falando que me excluíram também, excluiu ela, porque nós fizemos alguns questionamentos. Porque parecia que era grupo só de negócios, network de negócios. E na Que pode ser. Não, aí o meu sonho é ter aí não é um grupo, é um ecossistema. É diferente, é muito mais poderoso do que só ter um grupo. É um ecossistema onde vai ter várias comunidades dentro, cada um fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor. Então eu vou ter comunidade de salão, comunidade de festa, só que a gente vai se unir para ajudar, mas ajudar verdadeiramente na palavra que nosso Senhor Jesus nos ensinou, que é realmente servir o próximo daquilo que eu sou boa. Eu falo que se Deus me deu o dom de despertar as pessoas a entenderem o talento delas, o que eu preciso fazer com isso? Pegar as pessoas e despertar. Mas depois que elas souberem disso, o que elas precisam fazer? Elas precisam agora fazer um planejamento. Eu não sou tão boa em planejamento, então eu preciso ter uma mentora que vai ajudar essa pessoa a fazer um planejamento. E você fez isso, Veroca. Pessoas fazem resultados. Resultados são feitos por comportamentos adequados. Você escreveu isso para mim. E é isso que eu brigo, que eu venho assim, não é brigando, mas que eu venho falando e que eu venho tentando mostrar, que é o seguinte, tudo é comportamento. Eu tenho um programa, Veró, que chama O Poder. É um treinamento corporativo. Que eu entro dentro da empresa, só que quando eu vou falar com o empresário, que eu vou trabalhar o comportamento, ele fala, não quero não, eu quero resultado. Aí eu falo, gente, quem faz resultado? Pessoas. Pessoas é o quê? Comportamento. Então vamos trabalhar o comportamento que o resultado vem. Entendi. E quem é você nisso tudo? Nisso tudo aí, quem é você? Pois é, eu sou uma mulher que quero fazer um movimento lindo, eu quero realmente ser reconhecida como aquela mulher que conseguiu despertar. Sabe aquelas mulheres que estão dormindo, que acham que a outra é melhor? Não, eu quero mostrar para aquela mulher, não, você tem algo aí dentro que Deus fez, te deu, porque Jeremias 29:11, nós somos um plano já planejado e que nós viemos aqui para prosperar. E todo mundo vai prosperar, não é só a Vanessa, não é só a Veroca. No meu ecossistema, na minha visão, é todo mundo prosperar. E tem gente, Veroca, que nasceu para ser a faxineira. Tem gente que nasceu para ser a treinadora. Tem gente que nasceu para ser a comunicadora. É sobre isso que eu quero falar. Você vai ser aquilo que você nasceu para ser. E não o que o outro está dizendo que é para você fazer. E tá cheio de gente fazendo isso. Porque a gente quer ser cópia. Porque se a Veroca tem um podcast, eu quero fazer um podcast. Não, peraí. O podcast, ele tem a ver com o que você trabalha? Você tem, então vem fazer o podcast. Porque é possível. Se uma pessoa fez, você pode fazer. Só que você tem que entender se isso combina com você. Vanessa, como foi uma executiva de uma mulher de alta performance de comunicação ir para casa?
tomar conta das suas filhinhas, o que não era um problema, mas a sua carreira era muito importante. E a sua bebezinha de quanto tempo? 1 ano. E a outra? 6 anos. Tipo assim, mãe mesmo. É. Como é que foi isso? Foi um aprendizado, Veroca. Ficou com raiva? Ficou brava com Deus? Um pouquinho. Um pouquinho não, muito. Não vou mentir, não. Eu fiquei Você meio entendeu por quê? questionando, né? Questionando. Mas aí eu falo que eu entendi que era preciso. Hoje, né, depois, uns 6 anos atrás, assim, eu tive essa percepção que eu precisava realmente ir para dentro de casa para cuidar das minhas filhas, porque elas eram órfãs, tendo pai e mãe. Isso foi em 2018? Em 2018, final de 2017, eu fui mandada embora. E aí, eu falava, gente, eu tenho filhos para babá cuidar. Porque eu trabalhava cedo e chegava tarde, trabalhava no final de semana. Uhum. E aí o meu marido compensava no final de semana. E aí eu entendi que eu falei, gente, eu não quero mais isso, né? Ter um filho só para falar que tenho. Eu quero ser mãe. E aí eu fui ser mãe. E um ponto que eu quero conversar com você. E Deus te deu um marido provedor e a gente não valoriza muito isso, não presta atenção. Às vezes algumas mulheres não têm essa situação. Estou falando às vezes para você que fala, mas eu não posso fazer isso. A gente entende e compreende, mas dá para equilibrar. Porque muitas vezes você tem sonhos, você precisa muito de dinheiro para realizá-los. Então você não quer abrir mão dos seus sonhos para você viver dentro de um orçamento, para você ter qualidade de vida. Estou falando de mim. Uhum. Quando eu entendi que eu trabalhava muito, tendo um marido que era executiva, porque eu também queria tantas coisas, que quando eu desacelerei, eu falei, eu não preciso dessa bolsa, desse sapato, desse vestido, porque nós mulheres entendemos o que nós estamos falando. E aí você desacelerou e viu que Deus já tinha te dado um marido provedor que estava o tempo todo ali do lado. E aí o que acontece? O que eu aprendi mais ainda? Que a renda não era só minha, era nossa. E eu entendi que eu precisava ser, né, tipo, largar a minha profissão para parar de ganhar o meu dinheiro e para a gente ter o nosso dinheiro. Eita! E aí, gente, quando a gente consegue entender que não é seu, é nosso, depois que você casa, aí muitas coisas começam a mudar. A educação do filho começa a mudar, a responsabilidade começa a mudar, porque é nosso, é eu e você. O que a gente pode fazer juntos para melhorar isso? Aí você conectou com a sua missão. Aí foi. E é isso realmente que eu vim fazer, é mostrar para as mulheres que você pode ser uma executiva muito poderosa, muito competente. Só que você precisa entender que, além de ser executiva, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou filha. E aí eu tenho que ter esses valores, esses vários papéis, porque senão a gente fica só na execução. E a execução, a gente tem hora que acelera a gente num mundo que quando a gente para e pensa e fala, o que eu fiz na minha vida? Sabe quando a gente fica velhinha? Sim. E começar a questionar e falar assim, nossa, eu não vi minha filha crescer. Aí já tá velhinha. Já tá velha, já passou. Você não volta pro passado. E cria filhos que ficam com esses traumas. E cria filhos egoístas. Os pais que são assim, criam filhos egoístas. Por quê? Aí quando você ficar velhinha, e você falar assim, filho, vem cá me ver. Não, mãe, não vou não. Sabe por quê? Porque eu preciso viajar, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo. Ai! E aí não vai. Fala isso pra câmera. Não Para os vai. nossos seguidores. Então, é exatamente isso. Se você quer um filho amoroso, seja amoroso com ele hoje. Agora, se você quer um filho egoísta, simplesmente viva a sua vida e esquece dele. E tem muitas pessoas assim, tá? Muitos. Muitas pessoas assim. Eu lido com pessoas que falam comigo, Veroca, meus filhos não vêm me ver, ou quase não vêm, quando vem é rápido, vem correndo. Vanessa, então, tá aí um dos focos dos problemas desses pais da minha geração, que os filhos não dão muita atenção. E vai ficar pior, velho. E vai ficar pior, sabe o que acontece? Vão ter muitas casas de abrigo. Vão abrir muitas casas de abrigo. Por quê? Essa nova juventude, por falta de amor, vai colocar o seu pai no asilo. Se a gente não mudar o comportamento das pessoas, se a gente não mudar o comportamento dos adolescentes, se a gente não trazer Deus para dentro de casa, se a gente não trazer o amor, a relação que é importante, o nosso mundo vai ficar muito pior. O lenço está aqui, porque eu já tô quase chorando. Porque sério. eu conheço pessoas assim. É sério. Eu conheço pessoas assim, eu não tenho um filho assim, mas eu conheço. E você acredita que as pessoas podem mudar? Elas mudam hoje, muda agora. Eu sou prova. Muda a partir do momento que está assistindo seu vídeo aqui, as pessoas mudam. Eu sou prova disso. Eu era uma pessoa totalmente, gente, que eu mandava, a última palavra tinha que ser minha. E nananã. Aí, quando eu vivi essa crise existencial, é como se eu tivesse tido uma chance de Deus falar assim, eu não te pus nesse mundo para ser assim. O mundo te fez assim, mas eu não te fiz assim.
Sua identidade. E aí eu me conectei com a minha A identidade. sua identidade. E é isso que eu faço com as pessoas. Porque às vezes o mundo faz a gente ser uma pessoa que a gente não é. Porque a gente escuta coisas e a gente vai acreditando naquilo que a gente vai escutando. Nas crenças limitantes, nos apontamentos, porque você é assim, porque você é assim. E aí você vai acreditando e de repente você precisa parar. É o que eu falo. Para um pouco, olha para dentro de você. Só que isso dói ver, olhar para dentro, na ferida, descascar, deixar sangrar, para ressignificar. Eu tive que fazer isso com a minha vida. Eu tinha que fazer isso. Porque eu era uma pessoa que eu me questionava. Por que eu sou filha de mãe solo? Por que eu não posso ter uma família? Eu me questionava muito. Eu brigava muito com Deus. Eu era muito revoltada. E aí quando eu entendi que, peraí, mas não é como eu vim no mundo. É o que eu vou fazer da minha É vida. para que eu vi no mundo? E aí foi aonde eu escrevi o meu primeiro livro. Com coautoria. Não trouxe o livro, né? Trouxe, tá dentro Ah, do- tá. Então depois eu vou mostrar para vocês. E foi aonde que eu escrevi o meu primeiro livro com autoria com um grupo de mulheres. E eu coloquei, você não é um acidente. Esse foi o meu primeiro capítulo. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu escutei de uma professora que eu não sabia escrever. E por muito tempo eu acreditei. Olha. Por muito tempo eu ia fazer prova, eu tremia. Que eu falava, eu não sei escrever. E a minha mente acreditou que eu não sabia escrever. Uma professora. E por isso que eu fico tão preocupada com esses professores que podem mudar e destruir a vida de um adolescente, de uma criança. Aí entra o meu trabalho comportamental, de inteligência, de equilíbrio. Gente, a gente sabe que às vezes não é fácil fazer vários papéis, mas quando você entende que, por exemplo, dentro de uma relação de escola, você, professor, é o adulto da relação. Então você não pode questionar, gritar e falar como se você estivesse falando com... Por mais que o adolescente seja uma pessoa sem educação, porque os adolescentes hoje, outro parênteses, estão também sem educação. Mas quem é que está os criando? Os pais ausentes. Quais são? Quem é que tem tempo? Tá vendo que, olha pra você ver, que se você parar pra pensar, você fala, isso é muito doido, né? Mas a gente consegue mudar esse mundo. Eu falo, gente, é possível mudar esse mundo. A partir do momento que você leva amor, você leva fé, você leva comportamento, você leva a pessoa a entender como que ela é. Essa semana eu tive que fazer uma intervenção na minha casa com a minha filha. Eu falei, filha, eu não tô te reconhecendo. Porque ela queria que uma coleguinha se ferrasse. Aí eu olhei para ela e falei, hã? Eu falei, não, peraí, calma. Aí entrou a Vanessa, mentora, treinadora, com uma adolescente de 13 anos. E na hora que acabou, ela falou, mãe, obrigada. Eu tô mais leve. Eu falei, é sobre isso. Você não precisa amar todo mundo, mas você tem que respeitar, minha filha. Você não pode desejar o mal. E isso tem que ter tempo, né? Tempo de qualidade. E as pessoas não têm hoje. E algo que você escreveu aqui para mim é... Você falou que as pessoas... Porque as pessoas, são elas que fazem os resultados. Uhum. Você fez algo ali na sua filha ali que vai gerar resultados nessa mulher lá na frente. Com certeza. A sua filha vai falar sobre isso. Hoje eu já faço isso com o sonho dela, velho. Ela quer ser bailarina. Ela competiu ano passado. Primeira competição dela. Ela foi pro palco a primeira vez. Nunca tinha entrado para um palco. Eu não tava aqui. Eu tava num Mastermind em Salvador. Eu mandei um áudio para ela. E eu fiz uma visualização do futuro. E ela escutou. E ela conseguiu uma classificação. E aí eu falei, filha, você escutou o que eu te falei? Ela falou, escutei, mãe. Eu falei, bingo. Ela entrou no palco. Ela entrou, ela dançou maravilhosa. Ela ganhou uma bolsa nos Estados Unidos. Ela competiu pela primeira vez. Primeira E ela vez. ganhou uma bolsa. E ela ouviu o Ela áudio de ouviu o você. áudio. E eu simplesmente falei com ela assim, fecha os olhos. Imagine você no palco. Faça a sua coreografia que você se preparou a esse tempo todo. Faça a coreografia mentalmente. Você tá vendo o troféu, a medalha, o que você quer? Ela tá lá na frente, não tá? Dance e pegue ela, porque ela é sua. Que delícia! E é sobre isso. Equipe, eu tenho que marcar reunião com ela, hein? Que eu já quero, mas eu quero mais, hein? Se você tem um sonho, é só você se visualizar e já pegar. Porque se toma posse, é seu. Olha, você então tá dizendo algo que é uma frase que eu sempre falo, eu esqueci, porque como apresentadora de TV a gente não lembra tudo, né, gente? O que você quer, que a sua mente possa conceber e acreditar, Você é o que pode ela realizar. pode realizar? É. Só que você tem que agir. Essa é a frase do Walt Disney, né? Tudo que eu Sim, posso imaginar, sim, eu posso realizar, sim. mas eu acrescento a ação. Porque se eu não me movimentar, se eu não agir, se eu não estiver no lugar certo, com as pessoas certas, nada vai adiantar eu ficar, ai, mas vai dar certo. Só Não. mentalizando. Não, porque existe. isso o que acontece? Por que o coach foi tão banalizado? Porque muitos coaches entraram só na imaginação.
Imagine, fecha os olhos e imagine. E aí ficou só na imaginação. E a pessoa não saía do lugar, a pessoa não agia. E a pessoa falou, nossa, mas não aconteceu nada na minha vida. Voltou para sua casa, a realidade está lá. Gente, todo dia a nossa realidade está lá, vê. Todo dia você tem alguma coisa para fazer, você tem algo diferente, você tem algo para mudar, para modificar. E sabe, é isso que é. Reorganizar a rota. Reorganizar a rota. Entender que do jeito que você tá hoje, você não quer continuar. Tá, mas se eu não tô bem hoje, por exemplo, todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer. Todo mundo sabe. Só que ninguém quer fazer. Por quê? Porque começa a colocar a culpa no marido, porque não tem tempo, porque o filho não deixa, porque não sei o que. Aí eu começo a culpar tudo, porque eu não tenho dinheiro pra academia, porque eu não tenho dinheiro pra fazer uma nutricionista, porque... Não tem dinheiro, não? Faz o dinheiro vir até você. É porque o dinheiro tá aí, você tem que trazer ele à existência a você. Quantas pessoas falam comigo assim, eu não vou participar do seu treinamento porque eu não tenho dinheiro? Aí eu olho pra pessoa e falo assim, você vai continuar não tendo dinheiro. E a gente não tem nem tempo para parar para ela para explicar, porque nós sabemos aonde nós vamos ganhar o nosso dinheiro, porque Deus nos dá discernimento e sabedoria. Ô, gente, o cronômetro malvado. Eu não gosto desse cronômetro, porque eu quero conversar tantas coisas, mas eu vou adiantar aqui um pouquinho. Você não pode ter tudo que quer, mas você pode ter as coisas que realmente importam para você. Essa frase é da senhora, e aí? É porque, assim, às vezes a gente quer um mundo, mas nem tudo que a gente quer é o que é importante pra gente. A gente quer porque o outro tem. Como é que a gente sabe o que é importante pra gente? Quando você sabe quem você é, a sua identidade. Quando você entende que o que faz sentido para você, por exemplo, para Vanessa hoje, o valor fé é muito grande, família é muito grande, trabalho é muito grande, saúde é muito grande. Então, quando eu vejo que tem pessoas, ambientes que estão me tirando disso, eu falo, peraí, não quero ficar aqui não. Aí são os grupos que tiram a gente, mas não é porque tira não, é porque o movimento faz a gente sair. Você está dizendo, então, porque a própria palavra de Deus diz isso, que nós temos que ficar atentos a não nos distrair. Distração. Porque as pessoas começam a nos distrair, querer nos envolver em projetos, nos convidam para ir nos eventos, nos convidam para nos... eu quero um projeto, e você fala, não, fica com raiva, acha que a gente está soberbo, está metido, que a gente está... Não é isso. É porque, na verdade, nós temos que focar nos nossos projetos em primeiro lugar. Já falei várias vezes aqui, Vanessa, para de carregar a mochila dos outros, para de subir a montanha dos outros, porque muitos estão lá em cima já, olhando você subir com o peso dele, ele já chegou. E você está subindo as mochilas dele. E quando você chegar lá em cima, cara, ele vai demorar até para perceber que ele tem que te ajudar a tirar a mochila das costas. Porque você está tão acostumado a carregar o dos outros, não tem nada a ver com que você ser cristão. Eu sou cristã, eu sou serva, eu gosto de ajudar, eu gosto de servir. Mas quantas vezes Deus falou assim comigo, eu fui reclamar com Deus nas madrugadas, o Senhor falou comigo, eu mandei você dividir sua bênção? Quantas vezes eu já fiz coisas, Deus, mas eu ajudei tanto aquela pessoa e Deus falou assim comigo, mas você me perguntou se era para fazer? E Deus não é egoísta. É porque, na verdade, você quer dividir aquilo que não é para dividir. Para finalizar, uma coisa simples. Como produtora de evento, que fui muitos anos, meu filho, um dia que trabalhava comigo, falou assim, mãe, todas as vezes que a pessoa pede para tirar uma foto com você, você fala assim, vem fulano, vem fulano. Vem, fulano. Aí você tá assim, ó. A pessoa tá assim, mãe, ó. Porque ela quer tirar foto com você. Eu custei entender isso. Que é uma coisa simples que meu filho falou, mãe, a foto dela, ela queria com você. E a gente faz isso quase que na vida inteira. A gente divide coisas que não era para dividir. A gente doa que não é. Tem que orar. Tem que esperar Deus responder. Tem que esperar Deus testificar. Muitas pessoas estão pedindo Deus, pedindo coisas, e muitas vezes Deus já te deu os dons, porque Deus gosta daquele que trabalha, e você está dividindo os seus próprios dons, fazendo coisas dos outros. Exatamente. E dando trabalho para Deus. Só reclamar. E aí você falou uma coisa do receber e do doar, eu falo assim, ó, você tem que aprender o seguinte, a lei do equilíbrio, você dá e você recebe. Na verdade, não é nem recebe, você toma o que é seu. Você sempre tem que tomar o que é seu. Então não tem essa coisa de fazer de graça. Não, peraí, eu não vou fazer de graça mais nada. Não, mas ser egoísta. Não, não é questão de ser egoísta, não. Porque se eu sou quem eu sou hoje, eu estudei muito, eu investi muito em mim. Então não vou ficar mais. Porque é da nossa identidade querer ajudar muitas pessoas. E a gente tem que parar com isso, porque a gente só toma cacetada na cabeça. O cristão, ele tem muito isso, e o cristão, ele se decepciona muito com isso. Porque a Bíblia nos ensina a servir, a ajudar, a doar, mas a Bíblia também nos exorta. Em todo tempo, Deus ensinava o seu povo. Jesus veio também trazendo isso. Existe uma passagem bíblica que eu gosto muito, que eu já falei, para mim, Jesus ele fez um teste.
os discípulos no barco. É. Para mim, Jesus ali fez um teste. Jesus foi extremamente estrategista. Ele chamou, vem. Uhum. Só foi um. Só foi um. É. Como é que quer andar sobre as águas? Com Jesus. Gente, Jesus estava sobre o mar. O cara estava ali. E teve alguns falar, quem que é? Ai, não tô vendo. Ai, é um vulto. Mas É um fantasma. fantasma. Mas Pedro ouviu a voz. É. Às vezes o Senhor nos dá tudo e nós ficamos perdendo tempo, nós deixamos as boas sementes se perderem e o Senhor fica triste com isso, não fica, né? Fica porque tem muita, é igual eu falo, tem muita gente que ainda não entendeu o seu propósito, sua missão. Mas é porque ainda não sabe a sua identidade. Porque quando você consegue entender a identidade, o seu propósito vem junto. Porque o propósito hoje nada mais é do que você ser você. Você viver aquilo que você acredita, na sua verdade, nos seus valores. E aí você começa a acordar todo dia com o porquê eu vou levantar hoje. Ah, porque hoje eu preciso ir lá na Veroca fazer o podcast. Por que eu vou levantar amanhã? Porque amanhã você tem um porquê você levanta. Então é simples. Só que conectar com a identidade, você tem que ter muita força de vontade, porque às vezes você vai ter que passar por um processo que eu passei em 2018, que não foi fácil, de tomar banho e pedir para Deus tirar minha vida, tendo tudo. E eu falava, me perdoa, Senhor. É uma depressão. É uma depressão, mas como eu sou uma pessoa com muita fé, eu falava assim, eu vou sair. E aí foi o autoconhecimento. Foi eu ir atrás de uma imersão comportamental, foi onde eu comecei a ler sobre comportamento, inteligência emocional. Eu comecei a entender que aquilo não era da essência, porque aí eu me conectei com o meu perfil comportamental, que a gente já falou lá no início. Sim. E aí eu entendi, gente, então eu estava me apagando. Eu deixei a minha sombra sobressair da minha luz. E aí quando eu mudei a minha mente, eu voltei para minha energia, para o meu carisma, para quem eu sou de verdade e pronto. E você já ouviu muitas pessoas falarem, porque estou falando também de mim, a Vanessa fala demais, brinca demais, conversa demais, chama atenção demais. Tá querendo matar o nosso dom. É. E se você não tem a sua identidade firmada, você deixa. Você deixa porque você começa a se comportar como, não vou falar muito não. Não vou fazer isso não. Não vou fazer isso, não. Aí você começa. É porque tem gente que quer controlar até o tom da sua gargalhada. Por isso que eu conectei com você. Eu adorei a sua autenticidade. Eu falo, gente, enfim, eu encontrei uma pessoa igualzinha a mim, no sentido assim, de autenticidade. Tô nem aí que o outro tá falando. Se é da minha essência, se eu não tô ferindo os meus valores, se eu não tô ferindo o meu amor, o Marcos, o Deus, tá tudo certo. Amiga, eu descobri, gente, então que depois de 50 anos que você dá gargalhada, esticar o pescoço assim, evita as rugas, aí é que eu tô mesmo. Nada que um bom botox aqui não ajude, né? Claro que vocês sabem que eu tenho um botoxzinho aqui, eu tenho um colágenozinho, mas se não fosse as gargalhadas, esticar aqui o pescoço, minha flor, você tem sonhos, muitos sonhos, e você sonha com as outras pessoas, você sonha por elas, você acredita por elas, você impulsiona, você ajuda, você dá a mão. Agora, isso tudo... Tem um boné e uma coroa aqui que eu tô louca para saber do que se trata. O que é o boné, o que é a coroa. Eu tenho um treinamento que chama o poder da conexão, o poder da conexão, já tá da aqui. Sua liderança. O despertar da sua liderança. Na verdade, era o despertar da sua consciência. Mas a liderança, essa palavra, a gente precisa tomar posse, que nós precisamos ser líderes. O poder líderes da conexão. Da nossa vida, da nossa casa, da minha empresa. E aí, eu faço esse treinamento. E aí, eu começo o treinamento, com a minha coroa. Porque nós somos rainhas. Que linda, gente. Nós olha. somos rainhas, gente. Olha o close, olha o close. Você é uma rainha aí. Tá? Você tomando posse ou não, eu acho que você deve tomar posse, porque nós somos rainha. E aí, eu faço todo esse movimento, né, no início. Somos mesmo. Sobre explicar um pouquinho sobre identidade. Filhas do rei. Exatamente. Somos filhas do rei. E eu gosto muito da história de Esté. Esté é uma mulher, uma rainha linda. Sábia. Que sabe, e que tem muito para nos ensinar. Verdade. Se você não leu o capítulo da Esté, eu te convido a ler. O livro de Esté é maravilhoso. Porque lá, o livro abençoado. É verdade. Aquele livro é para nós. Independente da sua religião, leia o livro de Esté. E aí eu faço esse movimento, então começo como rainha, aí eu trago muita conexão com a feminilidade, eu trago esse movimento pra gente se tornar mais feminina, então eu comecei a usar mais saia, porque tá se perdendo isso, né? Então eu trago dentro do meu treinamento. E aí na hora que eu quero ser... A treinadora, a pessoa que vai fazer a pessoa sair do lugar, aí eu ponho o meu boné. E aí as pessoas falam, Vanessa, você muda. Eu falo, eu mudo mesmo, porque aí eu ponho o meu boné assim, aí eu fico... Que linda! Olha isso! Olha pra câmera lá e mostra, olha isso. E aí, as coisas acontecem. Então, eu acho que é sobre isso que a gente tem que entender. Deus me deu esse dom.
Eu me capacitei, eu fui atrás. Então, eu fui mentorada do Joel J, que é um cara da alta performance. Sim. Sou mentorada da Fernanda Toquedo, uma mulher também de alta performance. Manda beijo pra esse povo tudo E aí. assim, desde Joel Fê, tô aqui, hein? E assim, eu entendi que eu posso ser aquilo que eu quero ser. Mas a partir do momento que eu também tenho um mentor para me direcionar, eu tenho um treinamento para fazer, eu tenho livros, eu vi que você começou, a Fê falou assim, onde que ela vai ler livro? Gente, dá tempo. Se você quiser, dá tempo. Porque antes das nossas histórias já estava com meus livros aqui. E eu disse para ela que os livros são cultura. Então, eles nos acrescentam. Ninguém te rouba, ninguém te leva, ninguém vai embora. É seu. A partir do momento que você lê o livro, você adquiriu aquele conhecimento, aquele conteúdo, ninguém te tira. É seu, tá dentro de você. Agora, tem pessoas que não gostam nem de ler, não acham que é bobagem. E eu leio muito a Bíblia. O meu primeiro livro é a Bíblia, mas não é só ela. Você precisa ler outros livros, você precisa buscar livros que vêm te edificar e que vêm fazer você crescer na área que você está. Não vai perder tempo com livros aí que, ó. Tem livro que é uma autoajuda, filho, mas a autoajuda, vou te falar, para pôr você lá no fundo. Porque não te ajuda em nada. Mas se você tiver a Bíblia como a base da sua vida, não é, Vanessa? Que é o que você faz. E aqui dentro da Bíblia tem muito sobre comportamento humano. Sim, Só que aí o que eu faço nos meus treinamentos? Eu trago coisas da Bíblia, mas não na linguagem para ser religioso, mas para as pessoas entenderem. E aí trago conteúdos que combinam. Mas a Bíblia ela é sobre isso. Né? A Bíblia ela vai se renovando. Você lê um versículo, você pega esse versículo e fala, opa, esse versículo tem a ver com aquilo que naquela reunião. Isso é muito claro. É quem não lê, é que não tem entendimento. Que, ó, as coisas de Deus são assim, ó. Elas não ficaram há 2000 anos atrás, não. Elas vão mudando e se renovando. E o Senhor vai sempre trazendo coisas novas, não é? Isso, na verdade, sabe o que acontece? Você tá diferente. Você pode ler um versículo hoje. E a semana que vem você vai ler ele. Você vai ver de outra maneira. Mas não é porque o versículo mudou. Você mudou. A sua percepção mudou. Às vezes você conversou com alguém que te trouxe uma clareza que você fala, não tinha percebido isso. É verdade. Então não é que a Bíblia muda. A Bíblia não muda, ela é a mesma. Você muda. Então, a pessoa que faz o meu treinamento, ela fala assim, nossa, mas se eu quiser repetir, vai ser a mesma coisa? Não, meu treinamento nunca é a mesma coisa. Mas se for, você vai estar diferente. Então, você vai mudar alguma coisa que você não mudou na primeira vez. Diferentes. A gente vai em várias pregações, você vê o mesmo versículo e as coisas são diferenciadas daquele versículo que você escutou. Tem uma outra frase aqui, ó. Frase assim, né? Que é ela que vai... É ela que tem que dizer. Para ter sucesso em qualquer profissão, você precisa conhecer a si mesma, seus pontos fortes e fracos. Quais as suas habilidades e quais não são suas habilidades. Que forte isso. Porque quando você conhece você, que é a minha metodologia, a conexão com os 3 maiores poderes. Que Fala é a conexão. A conexão com os 3 maiores poderes. A conexão com Deus, em primeiro lugar, comigo e com o outro. Então, quando eu começo a me conhecer, eu já conecto com Deus. Sim. Ponto. Ele te criou. Né? E aí eu não preciso explicar mais. Aí, para você conectar com o outro, você precisa primeiro saber o que eu sou boa. O que eu posso potencializar. Qual é o meu dom? Né? O que eu tenho de Porque dom e talento. E aí, o que eu não sou tão boa? Gente, o que você não é tão bom, não preocupa não. Porque se você potencializar o que você é boa, o que você não é bom, vai melhorar. Repete, Vanessa. Entende? Potencializa aquilo que você é boa. Porque o que você não é boa, que eu falo que você precisa melhorar, ele vai melhorar porque você vai ter autoconfiança de quem você é. Eu brinco que a gente tem que ter auto-amor, autoconfiança, autorrealização, autorresponsabilidade e autoliderança. E aí tem a auto-performance no final. Isso tudo é treinado, gente. Isso tudo a gente faz através de treinamento, mentoria, conexão, eventos que nós vamos fazer. É verdade, é verdade. Escuta, como não vou perguntar como é que a gente vai te contratar, não, porque você vai falar agora. E qual é o seu sonho? É ser reconhecida como... Na verdade, esse reconhecimento, gente, eu não preciso ser reconhecida pelo mundo, não. Eu preciso ser reconhecida, assim, é viver realmente aquilo que eu acredito que é ajudar as pessoas a serem mais leve e ser mais conectada com Deus. Esse é o meu sonho. É não ter uma vida pesada. É você acordar e falar, bom dia, meu Deus, obrigada. O que tiver que ser, vai ser. Você encontra muitas mulheres pesadas assim no seu dia a dia? Na verdade, muitas mulheres não querem se tornar leve. Por quê? Querem ficar mimizenta, né? Reclamando, colocar a culpa no outro.
Porque às vezes não tem essa força de vontade de falar, não, peraí, gente, eu vou tomar posse do que é meu. Eu vou ser a mulher que eu nasci para ser. Eu vou pegar aquele dom que Deus me deu. Gente, tem gente que tem dom do acolhimento. Que é maravilhoso. Que é lindo. E a gente precisa. Tem gente que tem dom da comunicação, da energia, que é precisa. Ah, imagina, o meu sonho é ter um grupo onde que a gente vai ter tudo isso junto. E nós vamos somar. Ô, gente, a gente vai ter famílias muito edificadas. Porque nós sabemos que somos nós que edificamos a nossa família. É verdade. Por isso, quando eu falo assim, eu trabalho com mulheres, aí meu marido vai para o corporativo, eu falo, eu vou. Mas a minha missão é ajudar as mulheres. Porque se eu ajudar a mulher, eu vou ajudar o marido. Eu vou ajudar o filho. Vai ajudar a família toda. Eu ajudo todo mundo. Eu ajudo uma empresa, entende? Sim, então, sim. É muito mais além, né? Quando a gente fala que a gente quer uma coisa só. E eu, na verdade, meu sonho, eu falo assim, já está escrito, Deus já sabe sobre os planos que ele tem. Eu estou sendo uma mulher hoje obediente. Estou ouvindo muito, Veroca. Tem hora que não é fácil, gente. Tem hora que eu falo, mas Deus, eu queria isso. E aí vem uma cacetada, eu falo, tá bom, é no seu tempo, é na sua hora. É isso que a gente tem que acreditar e entender. Porque senão a gente fica nessa loucura desse mundo. E a gente vai perder o amor do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa família. Sabe aqueles momentos gostosos de passar final de semana que a gente realmente tem que desconectar disso aqui? Comer feijoada. Comer feijoada? Pois é. Eu fui comer uma feijoada domingo, a minha família pegou meu celular e falou assim, guardaram meu celular, esconderam meu celular, mas tiraram foto de eu comendo feijoada. Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Eu fui assaltada. Por que os olhos estão molhadinhos aí? É isso que eu vou falar. Puxa o bonézinho um pouquinho mais para trás assim, mas eu não quero que tire esse boné de jeito nenhum, porque eu senti a energia dela aqui. Eu senti quando ela colocou o boné, eu falei, gente, eu preciso estar no curso dessa mulher, porque eu já fiz alguns, mas como a gente falou, sempre é novo. E você precisa estar seguindo a Vanessa Nery, você precisa conversar com ela, porque uma boa conversa já faz toda a diferença. Mas o Instagram dela já está passando aqui nas nossas redes. Pode contar. Dia 6 de março, agora, eu fui assaltada em São Paulo, à mão armada. Nossa. Eu estava vindo de um mastermind, estava eu mais... O que é esse mastermind? Mastermind é um grupo de empresários da Fernanda Toquedo, o Titânio, onde a gente se reúne, que a gente vai trazer para cá também, para as embaixadoras. Sim. Calma. Ela é a minha embaixadora. E aí a gente se reúne para a gente se fortalecer, sabe? Uhum. E aí o que acontece? Eu fui assaltada. Só que Deus ali, eu estava em 3. Ele colocou mais 2. Nós ficamos em 5. Quando eu parei e desceram 2 homens armados, eu estava dirigindo. Em São Paulo, imagina, minha amiga, dirige porque eu não dirijo à noite. Aí eu, tá bom, dirijo. E a gente errou o caminho na Via Dutra. E aí eu já quero ensinar uma coisa para vocês. Nunca faça retorno se não é na Marginal. Nunca. Nem que você ande 100 quilômetros, 200 quilômetros, não interessa. Isso foi um aprendizado, então já quero deixar para você. Vai Nunca. direto. Vai direto, porque a gente estava a poucos metros do aeroporto, de um aeroporto lá em São Paulo. E se eu andasse mais um pouquinho, eu ia fazer retorno na Via Dutra. Então eu não ia cair numa rua sem saída. E aí, mas tudo tem um porquê, gente. Eu acredito nisso. E aí, quando o cara chegou, os 2... Eu falei, assalto. Aí a menina começou a gritar. Eu falei, gente, calma. Aí eu desci o vidro. O cara falou assim, da onde que vocês são? Aí na hora eu falei, eu sou de Belo Horizonte. Eu acho que o cara falou assim, ela nem sabe onde que ela tá. Porque, Belo Horizonte, né? Aí ele virou e falou assim, me dá a aliança. Aí eu olhei a minha aliança. Eu tinha minha aliança há 23 anos. Porque, há 20 anos. Aí eu tirei a aliança. Eu falei, moça, só um pouquinho que ela é difícil de tirar. E aí entreguei a aliança. Ela falou, me dá cartão, me dá não sei o que e tal, celular. E eu falava com a moça assim, a minha CNH tá no meu celular, deixa eu pegar ela. Aí o assaltante que tava do meu lado, ele foi... gente, eu conto o caso, a pessoa fala, você é educada demais. Mas ele foi educado comigo. Ele hora nenhuma me mostrou a arma, hora nenhuma me ameaçou. O do outro lá tava mais nervoso. Sim. Aí ele falou assim, pode pegar a sua CNH. Aí quando eu peguei meu celular pra tirar, o cara de capa tomou. E aí levou meu computador e meu celular. Nossa. Minha mochila. Aí, pode voltar aqui que as coisas vão estar aqui que eu não preciso. O ladrão falou isso pra mim, gente. Eu falei, gente, como que a gente volta? Como é que é? Senhora, pode voltar aqui daqui a pouquinho, que o que a gente não precisar, a gente vai deixar naquele cantinho ali, ó. Aí eu olhei, pensei comigo, falei, vou voltar aqui como, gente? Nunca. E aí, fomos. Quando eu cheguei na delegacia, eu não sei como eu cheguei na delegacia, aí fiz MBO, aí, essa é outras histórias que eu falo, que eu me senti sendo a ladra, tanto que eu fui mal educada, fui mal recebida no infelizmente.
Quando eu cheguei na casa da minha amiga, nós colocamos o joelho no chão e nós oramos e falamos obrigada, Deus. Porque eles não fizeram nada. Porque Com se a gente 3 tivesse mulheres se a gente, sozinhas. 5. Se a gente tivesse em 5. 3, eu tinha certeza que ele tinha entrado no carro. 5 A gente tava com 5, então não tinha onde ele entrar. Não tinha como colocar mais 2. Tipo assim, né? Meu Deus. E aí, Veroca, a única coisa que eu me perguntei foi: e se fosse o último dia da minha vida? De joelhos, vocês perguntaram isso pra Deus. E aí Deus falou comigo assim: tudo que você estudou não valeu pra nada. Porque você Fala não tá... alto, Vanessa. Fala alto, olha pra essa câmera. Tudo que que você estudou não ia valer pra Pra nada. Porque você não usou pra ajudar outras pessoas. Ali eu decidi colocar o meu movimento pra rodar. Ali eu parei de ficar me comparando com outras pessoas. Ali eu falei: as pessoas que vieram até a mim vai beber tudo que eu sei. Porque eu vou saber mais, porque eu quero mais, então nunca vou secar. Então eu tenho que dizer assim. Eu falei que eu ia chorar nesse podcast. Eu chorei no podcast. Ela falou que eu ia chorar, e ela que tá chorando, gente. Então eu vou dizer pra você, tá aqui também, ó. Quando o Senhor disse pra mim que eu colocasse o podcast no ar em 2021, eu coloquei. Fala Veroca Convida. Tá aí no YouTube. Perdido. Eu perdi a senha. Porque eu não priorizei. Não cuidei do que Deus me deu. Eu gravei com mulheres incríveis. Eu vou trazê-las de volta. Eu perdi a senha. 2021. Quando ali abriu um pouquinho ali, em pandemia. Me lembro que ainda estávamos um pouco distantes. Minha equipe bem distante. Perdi a senha. E aí, Deus falou comigo: filha, eu não tô podendo contar com você, né? 2022, o Senhor pediu que eu colocasse o podcast no ar. Fala, Veroca Convida. No meu aniversário, que é em março. É sempre quando eu começo programa novo de TV. Os 2 canais de TV eu comecei em março. Eu não comecei em 2022. Quando chegou em setembro, na madrugada, Deus falou comigo: filha, você tá com problema de ouvido. Falei: não, Senhor, porque eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim comigo: eu te dei XP, porque eu sou modelo sênior. Eu te dei Boticário. Eu te dei Nestlé. Precisa de mais? Pedi perdão a ele, Vanessa. Que eu falei: Senhor, me perdoa. O Senhor me deu o dinheiro. Aí já era final de setembro. O Senhor falou comigo: você tem um cachê que ficou para trás de um shopping que eu tinha feito, um job. E o Senhor falou comigo: tem esse cachê. E com esse cachê, eu paguei os 3 meses. Outubro, novembro, dezembro de 2022. Quando todo mundo falava que era uma loucura colocar um podcast no ar no final do ano. Já tá acabando o ano. Uhum. Ah, pra quê, Veroca? Outubro, novembro, dezembro, eu comecei no estúdio RVL, a história vocês conhecem. Em janeiro, fevereiro, março também falaram para mim: pula a temporada. Só acontece depois do carnaval. Não para Deus. Não. E graças a Deus já são 6 meses. Nós já estamos indo para nossa na 3ª temporada. E é exatamente o que o Senhor falou comigo: dê voz para as minhas filhas. Dê voz para as minhas filhas. Porque aqui eu tenho que fazer um papel de âncora. Uhum. Então, é sobre isso que você está falando. Me emocionei porque o Senhor falou de uma outra forma para você. O Senhor também falou isso para mim. Dê voz para as minhas filhas. Tragam as minhas filhas. Continua. E é exatamente isso, Vê. A gente precisa entender, só que nós, mulheres, temos na nossa identidade, aí eu falo que é no nosso DNA, a competição. E a gente tem que tirar isso da nossa essência. Mas é porque desde criança a gente aprende a competir. Por quê? Eu tenho que competir com a minha mãe e o amor do meu pai. Isso é inconscientemente, tá, gente? Então, quando a gente traz para nossa consciência que eu não preciso competir para Veroca, mas que eu posso somar o meu talento com o talento dela pra gente ajudar outras vidas, acontece. A tal da sororidade que não tá acontecendo. Que não tá acontecendo. Só tá no blá, 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 mas não tá Entendeu? acontecendo. Então, é isso que eu acredito que a gente tem que começar a fazer um movimento, é furar a bolha. É tirar esses grupinhos que dizem que são grupinhos e fazer esse ecossistema. E as pessoas vão falar assim: eu quero estar nesse ecossistema, porque todo mundo é próspero. Quando você falar assim: vou para Jerusalém, aonde paga? Não vai ter questionamento. Não vai ter as pessoas falando assim: eu não tenho dinheiro. Porque a gente vai fazer um movimento para todo mundo ir.
Porque se eu tô próspera, você tá próspera, as pessoas que chegarem vão ficar prósperas. Isso acontece muito. Você, às vezes, você tem um produto, você tem vamos falar, uma marcenaria. As pessoas próximas de você não fecham com a Não marcenaria. fecha. Não fecha. Que é muito estranho. E é isso que a gente quer trazer, é isso que eu quero trazer, é isso que é o meu sonho, é realmente criar esse ecossistema que é o poder da conexão que vai chamar, aonde vai acontecer. É igual eu falo, eu não sei como, porque eu vou deixar ele direcionar. Então hoje eu estou muito obediente. Me põe aonde o senhor quer, me tira da onde que o senhor quer, me dá certeza. E eu tenho algo comigo assim, vê, sim é sim, não é não. Fui convidada, senti alegria, vou. Fui convidada. Um sentimento veio de negativo, tipo assim, não sei. Não, obrigada. É a ausência da paz de Deus. Não vai. A gente tem que prestar atenção nisso. Gente, é muito sério isso. Se você for convidado para qualquer lugar e a primeira coisa que vem na sua mente, eu vou. Então vai. A primeira coisa que vem na sua mente, eu não sei, não vai. Porque é Deus falando para você, não vai. Escuta, gente. Ele fala o tempo todo. Só que a gente quer fazer o quê? O que o homem quer. E a gente toma ferro lá na frente, vê. A gente toma ferro. Mas tudo que a gente... É o que eu falo assim, tudo que eu passei até hoje me fez ser quem eu sou hoje. Então, se eu me tornei hoje essa mulher empoderada, essa mulher que eu sei o que eu quero, essa mulher que eu sei o que eu vou fazer com as outras mulheres e com as outras pessoas que vieram até a mim, foi por causa das porradas que eu tomei até hoje. É porque você se permite Deus fazer com você. Deus permite você se moldar. Deus permite você se quebrar todo e começar de novo. E nós vamos falar sobre isso em outro momento, mas eu quero falar o seguinte, para te achar... Vai começar o curso já ou você está preparando aí? Você está começando a se organizar? Estou começando a organizar, mas em junho eu vou fazer o poder da conexão, o despertar da sua liderança. Em junho. A data não defini, mas em junho vai ter. Então, se você já escutou, já entendeu, quer o meu @ é Vanessa Ceneri. Me manda direct, fala, eu quero conversar com você e tal. E aí, gente, vai ser lindo. Eu sei que vai ser algo transformador, porque está sendo planejado. E não por mim, Vê. Não é por mim. Ele só me deu o dom, que é o meu talento de ser treinadora comportamental existencial. As pessoas falam, o que é isso? Porque a gente vê treinador comportamental, a gente vê coach. Existencial é você ter a conexão com a sua essência. Quem você é de verdade. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Para depois elas serem o que elas quiserem. Se você quer ser uma executiva foda, você vai ser. Palavrão, desculpa. Não é palavrão. É foda, é feliz, otimista, determinada e feliz. E alegre, tá? Não é. Dedicada. E aí, eu falo isso, entendeu? Então, quando você entende, depois você vai ser uma boa executiva, só que você vai ter equilíbrio. Você vai saber equilibrar a sua casa, a sua empresa, o seu sonho. Tempo para Deus. Tempo para Deus. Que é viagem para Israel. Gente, eu não tenho dúvida que nós vamos levar uma mulherada para Israel. E nós vamos ser batizadas naquela Aleluia! Nós vamos renovar o batismo, né? Vamos. E nós vamos brindar, porque para mim é um privilégio ter você aqui. Eu tô assim, olhei a coroa, depois olhei o boné e eu vou te falar, os dois combinam. O poder da conexão, mas é a conexão divina, é a conexão de Deus com as suas filhas. Amém. É o despertar da sua liderança, porque o Senhor nos criou para sermos líderes e liderarmos o quê? Primeiramente, liderar um exército de mulheres que elas têm o Senhor como mentor, o coach, como o bom pastor, o advogado, o defensor. Você faz isso muito bem. Eu tenho orgulho de dizer que ela é rica, que ela é minha embaixadora. Nos conhecemos em um evento de um canal de TV, posso falar, SBT, e nos conectamos muito rapidamente, porque o povo de Deus se identifica. E porque nós falamos que nós somos o quê, Veroca? Eu vou errar. Submissa! Exatamente. Essa foi a palavra que me conectou com ela, porque eu falei assim, eu sou submissa. Ela também. Eu falei, então vem cá, vamos fazer um stories, porque gente, eu não tô acreditando que eu arrumei uma mulher submissa pra começar esse movimento junto comigo. E essa submissão que traz esse dom da Veroca de alegria, que não incomoda o meu marido, porque quando o dom vem de Deus, não incomoda. Se você tem um marido que ele te critica, é porque o seu dom ainda não foi mostrado para ele, mas muitas vezes você não demonstra para ele que vem de Deus. Em alguns momentos, meu marido falou comigo, tá rindo demais aqui, não era para rir. Eu falei, amor, mas você desculpa, escapou uma risada. Mas é porque ele não estava errado,
e me deu um toque. Não foi uma crítica. Ao mesmo tempo, tem um momento que ele falou comigo, nossa, mas eu achei que você estava triste. Eu falei, ué, mas eu achei que eu não podia estar rindo ali naquela hora. Mas por quê? Como nós somos um casal que a gente se respeita, a gente tem equilíbrio. Eu sou casada com um economista extremamente sério, mas é um homem que conhece o dom que eu tenho e me respeita. Mas, Veroca, Vanessa, às vezes a mulher pode falar, eu não tenho esse marido. Dobre seu joelho. E peça ao Senhor para que ele possa entender que o dom veio dele. Mas dobre o seu joelho primeiro, para saber quem é você em Cristo Jesus. É isso. E quando você souber quem é você, você vai ver que tudo fica mais fácil. Sou extremamente obediente a Deus. Vanessa e eu somos mulheres inteligentes. Não vamos perder a nossa salvação. Por isso que nós somos submissas. E por isso que nós temos essa cara descansada. Porque toda mulher que entende isso, ela está menos cansada. Ela está menos estressada, ela está menos assim, exasperada, porque ela entendeu que Deus trouxe um auxiliador. Amém? Amém. Deus abençoe todos vocês. Eu amei, vou brindar de novo. Aí eu acho que eu vou colocar essa coroa, porque ela de boné. Tem um boné pra você. Eu vou colocar essa coroa aqui que Vanessa me emprestou, porque nós somos filhas do. Deixa eu colocar que nós somos filhas. Coloquei direitinho? Peraí. Nós somos filhas do rei e você também é, minha querida. E você também é, meu querido. Todos somos filhos do rei. Beijo pra vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Deixa like, vai nas redes sociais e segue Vanessa Nery, por quê? Conexão de poder. E que tá debaixo de oração. Tchau! Até semana que vem. Um beijo. Obrigada, amiga. Ai, adorei a coroa.